e hoje no Sala de Entrevistas estamos recebendo o Lauro Barcelos, que é oceanógrafo, museólogo, ecólogo brasileiro e diretor do Complexos de Museus do Rio Grande. Então não sai daí que a Sala de Entrevistas está no ar. Olá para você que me assiste aqui na TV Farol. Se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar, também é só seguir o @ que está aqui embaixo. Estou recebendo aqui o Lauro Barcelos. Seja muito bem-vindo ao Sala de Entrevistas. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. E Lauro, como despertou o seu interesse por Rio Grande? O meu interesse pelo Rio Grande foi no momento em que eu imaginei que poderia ser oceanógrafo. Quando eu li O Mundo Silencioso de Jacques Cousteau, do capitão Jacques Cousteau, daquele francês famoso, oceanógrafo, um homem que mostrou o fundo do mar para as pessoas de um jeito muito lúdico, muito curioso, muito peculiar. Quando eu li aquele livro, eu comecei a me interessar profundamente pelos assuntos do oceano. Eu era pequeno. O livro foi editado em 1953, antes de eu nascer. Em 56, virou filme. O Mundo Silencioso foi feito um filme e foi lançado esse filme em agosto, quase no dia que eu nasci, por casualidade também, né? E depois, com o passar dos anos, eu fui estudando, sempre gostei muito de literatura e comecei a ter um grande interesse pelas coisas do mar. Eu morava na cidade de Pelotas, estudei no Colégio Municipal Pelotense, e o professor Piragini, que era um rio-grandino, sempre falava muito do Rio Grande para nós. E sempre o Rio Grande associado ao mar, à maritimidade. E aí com 16, 17 anos eu fiz vestibular e passei para a oceanografia. Mas sempre motivado no sonho do Mundo Silencioso de Jacques Cousteau. Então Jacques Cousteau para mim foi sempre um ídolo. Eu tive a honra de estar na presença dele, conversar com ele, aprender algumas coisas importantes com ele e depois me organizar para vir para o Rio Grande. Naquela época se fazia vestibular, o vestibular era um vestibular muito, muito concorrido, a faculdade era muito cara, se pagava muito dinheiro para estudar, eu era pobre, então eu tive que fazer uma grande arrecadação entre os amigos para que eu pudesse vir para Rio Grande. Como sempre tive bons amigos, obviamente que os meus amigos me cuidaram, me ajudaram e eu consegui entrar na universidade e estudar oceanografia, onde foi muito feliz. E eu comecei a trabalhar no Museu Oceanográfico no dia 4 de janeiro de 74. Eu me apresentei como voluntário para o professor Dr. Eliezer de Carvalho Rios, que foi um amigo de toda a minha vida, a qual eu fui o assistente dele durante toda a sua vida. Tive a honra de servir um homem genial como aquele, tive a honra de ajudá-lo a construir, a cuidar toda essa história oceanográfica, e depois me tornei diretor. Mas sempre foi uma trajetória de muito trabalho, muita luta, difícil, né? Porque naquela época a universidade era paga, então a gente tinha que pagar uma mensalidade muito elevada para os nossos bolsos. E também tinha um detalhe, que se estudava de manhã, de tarde e de noite. Então, para trabalhar era uma aventura. Não existia um curso noturno de oceanografia. Não existia nessa época ainda? Não existia. Não. Ainda hoje também é difícil, porque é um curso que consome muito tempo, uma dedicação quase que exclusiva. Mas foi uma alegria total, tive a oportunidade de fazer grandes amigos, que somos amigos até hoje. A universidade eu sempre acho um ambiente muito interessante, de encontros, de confraternização, de conhecimento, de autoconhecimento também, porque sempre tem uma busca pelo autoconhecimento. Eu sempre procuro tentar me entender para poder ser quem eu sou. É verdade. Então, o principal motivo que te levou a cursar oceanologia e trabalhar visando a conservação da memória náutica e a proteção do meio ambiente foi... Jacques Cousteau. Foi o homem que despertou, ainda quando eu ainda era jovem, me despertou o trabalho dele, a obra dele, despertou essa curiosidade. Ele era francês, ele era o diretor do Museu de Mônaco, do Museu Oceanográfico de Mônaco, que eu sempre costumo recomendar. Vão conhecer esse lugar, é a coisa mais linda do mundo. E a história de Jacques Cousteau, ele inventou o aqualung. Foi ele que inventou o equipamento que nos possibilita entrarmos no mundo aquático e lá mergulharmos e andarmos naquela maravilha toda,
respirando dentro d'água, né? E casualmente, um grande amigo dele, o professor Jean-Marie Perret, que foi um gênio também, que trabalhou com ele a vida toda, veio ao Rio Grande e veio dar um curso para nós, através do Instituto Oceanográfico, através da oceanografia. E também nós somos alunos desse homem que trabalhava com Cousteau durante um longo tempo da vida, né? Ele mergulhou algumas vezes a 11 mil metros de profundidade. Imagina. Naquele batiscafo chamado Trieste. E também Jacques Cousteau esteve no Rio Grande, a bordo do Calypso, em 1968, ele veio ao Rio Grande e foi recebido pelo professor Eliezer Carvalho Rios. O professor Rios esteve a bordo do Calypso e o Calypso deixou de presente para o Museu Oceanográfico um equipamento oceanográfico de coletar amostras do fundo do mar. Que bacana. E como o museu é muito conhecido pelo trabalho que o professor Rios fez, pelos trabalhos científicos que as equipes fazem, pela coleção dos moluscos que lá existe, que foi feita pelo professor Rios e os seus assistentes, eu ajudei muito também. Então tudo isso sempre é um ponto de referência para os cientistas do mundo saberem que aqui existe esse tipo de conhecimento. E hoje, claro, hoje temos os cientistas oceanógrafos da universidade, a oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande, essa oceanografia que é sempre moderna, é uma coisa que é sempre moderna, ela é uma referência mundial. Então hoje os intercâmbios são maiores, os programas são maiores, os resultados são múltiplos e existe também um reconhecimento do mundo sobre o que é feito aqui no Rio Grande. Rio Grande é muito conhecido pelo trabalho na oceanografia realizado aqui na nossa universidade, que vai daqui para o mundo. Então isso é uma coisa que é produto de um longo trabalho que foi começado pelo professor Rios. Há 70 anos atrás, o professor sonhou com a oceanografia e devemos a ele todo o começo, o protagonismo da oceanografia gaúcha. E nos conta como é que foi a tua trajetória até chegar como diretor dos museus aqui do Rio Grande. Bom, eu tive que estudar muito. Primeiro eu tive que estudar muito oceanografia, depois museologia e fui fazer alguns cursos fora do Brasil. Eu estudei muito no Museu de História Natural de Londres, no Museu de História Natural de Frankfurt, na Alemanha. Também estudei um longo período na Duke University, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, onde estudei muita parte de ecologia bentônica. Também estudei na Argentina, em Buenos Aires. Foi feito um grande trabalho sobre museus organizado pela OEA. E eu fui um dos representantes brasileiros que fui estudar naquele lugar. Lá reuniram alguns museólogos brasileiros, porque qual a importância de um trabalho como este? O maior desafio é fazer com que os museus se comuniquem com as pessoas. Mas que pessoas? Quem entra no museu pode ter conhecimentos muito básicos e pode ter conhecimentos muito sofisticados, complexos, né? Os museus, eles são portas abertas para todos. Os museus recebem um público heterogêneo, um público com diferentes interesses, e lá está um museu, contando alguma história. O museu não é um livro onde as páginas são numeradas e aquele roteiro é rígido. Os museus, eles são muito democráticos. Os museus, eles se concentram na força dos objetos. Então, mais do que qualquer coisa dentro do museu, o que conta é o tridimensional. E esse tridimensional é a força do museu, que é o objeto. Então, nós tivemos que reunir vários objetos, temos que fazer uma história a contar, escolher uma história a contar e encher de suportes. Textos, imagens, pequenas janelas, ilustrações, cenografias, tudo fazem parte de um conjunto de acessórios da coisa principal que é o objeto. Bom, tudo isso tem que se comunicar e tem que contar uma historinha. O ideal é que o cara olhe o objeto e imediatamente ele consiga sacar alguma coisa que se queira contar. Então esse é o desafio. Mas esse desafio não basta só tu gostar, eu gosto de museus, eu gosto de um objeto. Isso tem que conhecer a técnica, conhecer os fundamentos, conhecer a filosofia, e isso se aprende na museologia. Então eu estudei oceanografia e museologia para poder ser diretor do Museu Oceanográfico. E os museus aqui estão tão bonitos também, né? Muito obrigado. A gente olha e a gente se transporta para a história daquele objeto, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Saiba que nada disso é possível fazer sozinho. Então eu trabalho com uma grande equipe de pessoas, com muito boa vontade, com conhecimento, e é sempre necessário o aporte de pessoas, de preferência que saibam muito mais do que nós. Eu adoro ajudar pessoas que saibam mais do que eu, e pessoas que sejam mais brilhantes do que eu.
né? Porque eu acho que é importante a gente também identificar quem sabe e quem tem essa capacidade para a gente enriquecer o mundo da gente, para que a gente não dê volta para trás, né? Como diz lá em Portugal. Então essa trajetória toda, ela foi feita com intercâmbios, com o meu esforço, com a ajuda dos meus assistentes, dos meus colegas, de todas as pessoas, né? E o museu, quanto mais o museu ele é percebido como uma propriedade sua, quanto mais tu disseres que isso que os museus estão muito bonitos, estão mesmo, mais esse museu será seu. Porque eu sempre costumo lembrar que a melhor maneira de ter é gostar. Então tudo que você gosta é seu. E como é que foi a fundação do Centro Convívio dos Meninos do Mar? Como surgiu? Ah, muito bem. Essa é uma história muito interessante. Eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu tenho alma infantil, então eu sempre acho que tem uma saída, eu sempre acho que é possível melhorar. E o Museu Oceanográfico, quando eu cheguei no museu, uma das coisas que eu sempre fiz foi cuidar dos animais marinhos. Eu sempre gosto muito de animais marinhos. Então eu sempre via na beira da praia, fazem 50 anos que eu ando na praia, né? Ao longo da minha vida de 65 anos, desde pequeno meu pai me levou na praia para olhar para o mar, e eu sempre gostei muito da praia, da vida da beira da praia. E a nossa praia é linda, né? É linda, é uma das coisas mais belas que existe. É muito lindo. Né? É um lugar onde os abismos são horizontais. É verdade. Eu sempre costumo lembrar. E eu ali cuidava sempre daqueles animais. Trazíamos os animais para o museu, o professor Rios dava muita força para a gente, e eu e o Rudinei, que era o meu grande colega que trabalha comigo até hoje. Nós somos os velhinhos do museu, né? Mas nós já fomos os novinhos do museu, né? Então, agora somos velhinhos em folha. Já fomos novinhos em folha, agora somos velhinhos em folha. Mas o bacana era o seguinte, nós fazíamos isso, trazíamos, e ao longo destes 50 anos, nós já hoje temos um centro de recuperação de animais marinhos muito famoso. Então, nós cuidamos por ano 300, 400 animais que chegam ali. Isso numa outra realidade. Sim. Uma realidade onde nós misturamos a ciência veterinária, a ciência biológica, a enfermagem também humana, né? As pessoas que com conhecimento de enfermagem humana são importantes para nós, os veterinários que conhecem um pouco os animais marinhos são importantes para nós. E tudo isso foi crescendo ao longo dos anos, junto com o prestígio do Museu Oceanográfico. Mas volta e meia me diziam assim, vocês têm que cuidar das crianças. Por que cuidam tanto dos animais? Eu digo, não, para um pouquinho, calma, nós vamos cuidar. E lá em 86, o CRAM, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, é de 74. Começou junto com a minha loucura, junto com a minha juventude, já no museu, permanentemente desenvolvido ao longo da minha vida no museu. Então, cuidar de animais marinhos era uma coisa que a gente fazia como rotina, como escova-dente. Aí eu disse, não, para um pouquinho. Eu gosto muito de escolarizar os conhecimentos. Eu acho que a solução e também um pouco da nossa salvação faz parte da escola. A escola que eu digo é a escola que ensina, é o lugar onde a gente aprende, né? Vocês que trabalham aqui nessa equipe, vocês devem ter sido ensinados em algum lugar, em alguma escola, estudarem alguma coisa, né? Não basta só gostar de jornalismo para ser um jornalista. É verdade. Tem que estudar. Tem que estudar, né? De preferência, estudar com o seu próprio talento, mas o talento precisa de polimento. Aí eu disse o seguinte, em 86, eu percebi que havia uma cultura náutica muito poderosa nessa região. Ou seja, haviam construtores navais das embarcações tradicionais que são abundantes. Existem em torno de 5.000 embarcações com o mesmo desenho. Aonde está o desenho? Na cabeça de quem está o desenho? Aí eu chamei um grande amigo que eu tinha, que era um engenheiro muito mais velho do que eu, engenheiro Fernando Blasco del Castillo. Era um engenheiro espanhol, que era da terra lá do meu avô, meus ancestrais, uma parte deles vieram da Espanha, e ele gostava muito de ele dizia, somos compatriotas. Então, como eram compatriotas, ele me ajudava. Ele era um engenheiro naval. E eu pedi a ele que ele procurasse na região aonde estavam os estaleiros das embarcações tradicionais do Rio Grande. E ele procurou. E aí eu disse assim para ele, me faça uma pesquisa, que eu quero fazer um estaleiro escola no Rio Grande, e quero fazer uma escola para ensinar os jovens, para que eles aprendam coisas importantes para a vida deles, para que eles possam achar trabalho,
mesmo, aí que é o detalhe, mesmo que eles possuam um baixíssimo nível de instrução, que era o CCMAR. Então o que eu queria? Eu queria que o CCMAR tivesse uma ênfase na mentalidade marítima, que é o que eu sou marinheiro, né? Que goste dos barcos, que aprendam com os barcos, porque os barcos constroem pessoas, não são as pessoas que constroem os barcos. Barcos também constroem pessoas, por conta da minha cabeça de marinheiro. E aí, então, naquele momento, eu consegui criar o conceito. Porque tudo que se inventa na vida é a partir de um conceito, é a partir de um sonho, de uma coisa que tu imaginas, e depois tu tens que dar forma no conceito. Bom, aí eu comecei. Aí eu passei 10 anos, de 86 a 96, eu conversei com muitas pessoas. Talvez até alguns que estejam me assistindo aqui saibam das nossas reuniões. Haviam atas das reuniões, só que havia só ata, não havia prédio, não havia lugar, não havia coisa nenhuma. Era só sonho. Construção ainda. De vez em quando achavam que eu tinha ficado mais louco ainda, né? Mas aquela loucura para aquele momento já era o suficiente. Mas o suficiente foi também para trazer pessoas para se juntarem a nós, para poder criar algo que tinha sentido com esse lugar. Para colocar em prática. Para colocar em prática. E o lugar que eu olhava era sempre o entreposto, onde hoje é o CCMAR, que estava abandonado, repleto de uma marginalia lá dentro, gente drogada, gente sofrida, gente esquecida, gente abandonada, na miséria, dentro do prédio. A dificuldade que foi para lidar com isso, porque isso era um problema social dentro de um lugar que se pretendia fazer uma obra social. E a nossa obra, ela envolve a esperança, a caridade e todo o cuidado que se tem com as pessoas, né? Então, amor, esperança e caridade são coisas importantes, são verdades teologais, né? Que eu acho que é importante ter a fé, ter a esperança e fazer a caridade. Esse é um caminho que já é conhecido na humanidade, né? Já os filósofos mais antigos e pessoas que olharam o mundo, olhando para as pessoas, perceberam isso, mas eu sempre percebi isso. Eu sempre fui uma pessoa ligada nesses valores. E isso me ajudou, então, a criar o CCMAR. Aí criamos o CCMAR. O CCMAR foi um projeto longo, porque só em 96, de 86 a 96, era papo. Ele levou Em bastante 96 eu apresentei no BNDES. Apresentei para a doutora Marta Plachnik e para o doutor Carlos Lessa. E mais algumas pessoas lá que estavam lá na época. E eu sempre fui amigo dessa gente. Eu sou amigo dessa gente desde 78. E aí em 86, em 96 eles ouviram e disseram, não, esse é um projeto social importante. E aí então surge a extensão, o braço social do Museu Oceanográfico para cuidar das crianças. Para os jovens de 14 a 17 anos, dentro de um lugar chamado Centro de Convívio dos Meninos e Meninas do Mar, um lugar bacana, com ênfase na mentalidade marítima, que olhe o Rio Grande, valorize a realidade do Rio Grande e que seja também um lugar onde as pessoas sejam promovidas ao mundo do trabalho. Então, eu imagino que seja possível ensinar uma pessoa com baixo nível de instrução para que ela possa entrar no mundo do trabalho, com baixo nível de instrução. Porque se tu pegar uma pessoa com muita instrução e prepará-la para o mundo do trabalho, é muito mais fácil dela entrar no mundo do trabalho se ela tiver uma baixa instrução. Então, o desafio do CCMAR é esse. É ensinar uma pessoa que tem 17 anos, que está no primeiro ano do fundamental, e que ela consiga trabalhar em alguma coisa como ajudante, como assistente. É um desafio, na verdade, é um desafio, né? E que no Brasil está cheio. O Brasil é um país com uma injustiça social gigantesca. Desafio e um incentivo também ao mesmo tempo, né? E incentivo também, porque os nossos alunos eles passam a não abandonar a escola. A evasão escolar é uma coisa que não passa na cabecinha deles. Eles permanecem na escola. E aí em 2008 inauguramos o CCMAR. Aí com 2018? 2008. 2008. Todos os reitores que passaram nesse longo período sempre ajudaram. Eu sou muito grato a todos os ex-reitores da nossa universidade. Todos eles, sem exceção, acreditaram, apoiaram, ajudaram, ajudam, continuam ajudando. São pessoas muito responsáveis. A nossa universidade tem um destaque enorme nesse protagonismo social da nossa comunidade. Então o CCMAR é um lugar onde a universidade alcança esse grupo de pessoas, esses jovens que são esquecidos, né? E são muitos.
O Brasil é um país socialmente injusto, o Brasil é um país onde a ganância reina na cabeça de alguns, enquanto a grande quantidade de pessoas abandonadas sem oportunidades. É preciso modificar isso. E que bom que a gente pode modificar isso aqui em Rio Grande. Pelo menos, né? Pelo menos um pequeno universo está protegido e cuidado, né? E Lauro, fala da importância da conservação histórica do farol aqui. Do farol? Isso. Do farol da Barra? Isso. Ah, bom. Agora tocasse num ponto que eu sou um fã. Eu sou fã dos faróis. O farol de 1820 é um bibelô inglês. Esse farol da Barra, ele é pré-fabricado, ele é todo em placas de ferro fundido, montado, ele veio desmontado num navio e aqui foi montado. Esse farol é uma das maiores belezas que existe no mundo. Eu já viajei o mundo inteiro, olhando os faróis no mundo inteiro. Eu amo os faróis. Aliás, eu vim dar entrevista nessa televisão. A TV Farol. Quando me disseram que era TV Farol, eu já fiquei fã incondicional da TV Farol. Então eu acho que falar de faróis é uma coisa muito importante, muito linda e muito romântica e poético, né? Os faróis, eles são as referências para os homens do mar. Os faróis salvam vidas, os faróis iluminam os caminhos, os faróis protegem os navegantes, os faróis encantam as pessoas, os faróis são pontos de esperança, os faróis são pontos da mais alta importância para a navegação. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 23 faróis ao longo da costa, que são belos, maravilhosos, lindos e formosos, né? E esse farol de 1820 é uma das joias que nós temos aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Ele fica ali do lado de São José do Norte. Eu recomendo a todos que conheçam esse farol. Aliás, deveríamos fazer uma matéria sobre esse farol. Vamos fazer. Porque os faróis daqui são muito importantes, belos. E na nossa região, os faróis são fundamentais, porque nós vivemos numa região muito plana. Os faróis se elevam. Esse tem 33 metros de altura. O farol do Albardão tem 44 metros de altura. O farol do Chuí já está numa elevação maior, já está numa montanha, já ajuda bastante aquela elevação para que ele seja visto, né? E a nossa querida Marinha do Brasil, o SSN, o Serviço de Sinalização Náutica da Marinha, é responsável pelos cuidados, pelos tratamentos, pela manutenção dos faróis. E isso a Marinha faz muito bem há muitos anos em todo o Brasil. Então os faroleiros estão de parabéns por conta desse trabalho que eles fazem. A Marinha do Brasil também é a nossa querida instituição que há muitos anos, desde que o Brasil existe, ela cuida desses faróis, e a importância disso tem que ser percebida nas pessoas. Teve uma época em que as pessoas maltratavam os faróis. Aí nós fizemos muitas campanhas para pararem com isso. Eu até faço aqui um parênteses pedindo que todos cuidem dos faróis. Não depredem os faróis, não destruam os faróis. Todas as sinalizações náuticas que estão tanto flutuando nas águas, sim, quanto fixas em terra, não destruam isso. Não fiquem achando que isso é uma vaidade, que isso é uma estrutura inútil. É uma sinalização bem importante, né? A sinalização náutica é fundamental para aquelas pessoas que andam nas águas. E nós temos muitas pessoas que precisam desses sinais. A sinalização náutica é fundamental para a navegação e a sinalização náutica também é uma beleza dos nossos litorais, das nossas águas, das nossas hidrovias. E ainda falando da Marinha do Brasil, como foi receber a medalha de mérito naval? Eu recebi a medalha de grande oficial da Ordem do Mérito Naval. Foi uma das maiores honrarias que eu recebi na minha vida. Eu sou muito honrado por ter recebido essa distinção. Eu sempre, desde a minha juventude, sempre estive ao lado da Marinha do Brasil. É uma instituição que me honra muito e eu me sinto também muito honrado por fazer parte desse grupo seleto de pessoas, né? A Marinha do Brasil é um exemplo no nosso país, né? Por tudo que faz, por todos os recantos, por todos os confins desse Brasil, lá existe a Marinha cuidando, ajudando, desde o Amazonas com os hospitais cuidando daquela gente toda do Rio Amazonas, tem os hospitais flutuantes, os navios flutuantes, desde a proteção dos nossos mares territoriais, nos oceanos da nossa Amazônia Azul, desde todo o trabalho que faz pelos cuidados dos portos e da navegação, enfim, é uma grande honra. E, Lauro, para a gente finalizar, quais são os projetos futuros para Rio Grande aqui? Bom, nós temos muitos projetos, né? Um dos grandes projetos que nós estamos trabalhando com bastante atenção é a restauração do Porto Histórico do Rio Grande. Esse é um projeto que ele envolve a Portos RS, a Prefeitura Municipal, o SESI, o SENAC, o Sistema S, todo, né, são parceiros nesse negócio todo, o governo do estado,
a universidade, grupos de pessoas interessadas na revitalização daquela orla ali, daquele espaço tão nobre que é o Porto Histórico, que eu já peço que não falem em Porto Velho. Porto Velho é um troço caído, aquele porto não é nada de velho. Aquele porto é um porto histórico, onde nasceu a nossa cidade, e aquele porto precisa ser o quanto antes revitalizado. E vai Nós ficar faremos tão ali um lindo grande projeto, né? Vai, é lindo, é um projeto muito lindo, é um projeto que há muitos anos estamos lutando por ele. Temos o BNDES também, que está sempre próximo de nós para poder nos ajudar a resolver. Temos a imprensa, que vocês são fundamentais. Nada se faz sem a imprensa, nada se progride sem o jornalismo, nada se anda à frente se não tiver um consentimento e um conhecimento das pessoas. Agradeço, muito obrigada, Lauro, pela participação de hoje no Sala de Entrevistas. E lembrando que os programas da TV Farol também podem ser encontrados no YouTube para você assistir quando quiser. Obrigada e até o próximo Sala de Entrevistas.